Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jana mais uma vez e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho diferente do usual. Hoje, ao invés de falarmos sobre TCC, ou trabalho de conclusão de curso, eu vou apresentar para vocês em uma série de 3 vídeos alguns tópicos importantes sobre orientadores. E hoje eu quero começar falando sobre quais são as principais funções de um orientador. E aqui eu vou destacar 6 funções principais de um orientador, então fiquem atentos e venham comigo. Tão importante quanto o TCC, ou trabalho de conclusão de curso, é quem nos orienta a desenvolver esse trabalho, certo? Quem está na graduação ou quem está na pós-graduação, não importa. A figura do orientador ela é extremamente importante, né? Porque é esse profissional que nos dá o direcionamento correto para que a gente consiga desenvolver o trabalho. Uma vez que o orientador é a pessoa que, próxima a nós, tem uma bagagem muito maior, muito mais experiência e muito mais conhecimento acerca da instituição que a gente estuda, né? Então, ninguém melhor que o orientador para nos auxiliar aí nessa jornada de desenvolvimento do trabalho final, né? Então, assim, o que acontece muitas vezes é que nós alunos, às vezes a gente cobra muito do orientador. E o orientador, como o próprio nome diz, ele está ao nosso lado para nos orientar, mas nunca, pessoal, nunca está ao nosso lado para fazer o trabalho por nós. O trabalho de conclusão de curso é nosso. O orientador, ele já passou por essa etapa. Ele só está ao nosso lado para nos auxiliar a desenvolver da melhor forma possível o nosso trabalho. Então não confundam orientação com fazer o trabalho para o aluno, certo? Isso é muito importante frisar. Mas o orientador, ele tem algumas funções que são extremamente importantes, né? E eu vou começar pela condução e estrutura do trabalho. Função número 1. O orientador, a gente entende que é um profissional que já passou por diversas etapas, é um profissional habilitado, capacitado para te instruir a desenvolver o trabalho final de curso, né? Então, ele conhece tanto a universidade quanto a estrutura de um TCC, né? E é importante que o orientador ele realmente instrua o aluno, porque várias universidades adotam modelos diferentes de TCC, né? Eu já gravei um vídeo sobre isso. Sugiro que, se ainda há dúvidas sobre diferença de TCC, monografia, artigo, projeto, enfim, assistam esse vídeo, tá? Mas são vários tipos de TCC. E algumas universidades permitem que o aluno, inclusive, escolha, né? No meu caso, por exemplo, eu sempre cito o meu caso porque eu vivenciei, então é mais fácil de exemplificar. Por uma monografia formato tradicional, texto corrido com resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão, metodologia, né, que entra dentro do desenvolvimento, enfim, não vou entrar em detalhes de estrutura aqui, né? Ou a gente poderia optar pelo TCC dividido por artigos científicos, que foi a minha escolha. Então, o orientador, ele sabe disso. Então, ele pode conversar com o aluno e falar, olha, existem essas possibilidades, ou não, a universidade realmente adota padrão tradicional, né? É uma função do orientador instruir o aluno com relação a isso, certo? Sobre os tipos de trabalho, sobre a estrutura que vai ser adotada para desenvolver o trabalho de conclusão de curso. Sim, o orientador, ele tem a função de conversar com o aluno sobre isso. Função número 2, indicar as bibliografias sobre o tema. Bom, uma vez que você começa a desenvolver um TCC, né, você vai alinhar a pesquisa junto ao orientador
objetivo, metodologia, né? Quais serão os resultados esperados. É fundamental que o orientador realmente conheça a fundo o trabalho que o aluno está desenvolvendo, porque o nome dele também está, querendo ou não, nesse trabalho, certo? A hora que o aluno for defender o trabalho, é um trabalho que, por mais que tenha sido feito pelo aluno, foi desenvolvido em conjunto com o orientador. O nome dele está em páreo também. Então, o que se espera? Né? Que o orientador, conhecendo bem a área de atuação, né? que vocês, no caso, estão desenvolvendo o TCC, o que ele vai fazer? Ele vai falar para o aluno, né? Quais são os principais autores da área, quais são os mais importantes, quais precisam entrar ao longo do documento. Seja no estado da arte, da pesquisa, seja na metodologia, mas o orientador, ele tem essa função de indicar as principais referências bibliográficas para o aluno, certo? Porque o aluno não necessariamente conhece todas, mas o orientador conhece. Então, ele tem essa função, tá? Aí, nós, enquanto alunos, temos o quê? A obrigação de ler. Né, pessoal? Né? O orientador faz o papel dele, o aluno faz o papel do aluno, né? Que é ler o que o professor pede, certo? O orientador, né? Ok. Função número 3. Informar sobre a importância de observar as normas para o desenvolvimento do trabalho. Vamos lá. Não vou generalizar, porque eu posso errar. Então, eu vou dizer que a grande maioria das universidades, das instituições, elas adotam padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, vulgo ABNT, para o desenvolvimento do trabalho, né? Algumas instituições alteram uma norma de formatação ou outra, é muito comum que isso aconteça, tá? Então, o orientador, ele pode conversar com o aluno sobre isso também, olha, fique atento às normas. Aqui a instituição segue à risca a BNT, seja para citação, seja para formatação do documento, margem, parágrafo, espaçamento entre linhas, tipo de fonte, tamanho da fonte, e também para as referências. Ou ainda, olha, querido estudante, a instituição tem normas, tem um material com normas próprias que você precisa ler e adotar no seu documento. Caso contrário, não vai ser aprovado, né? Então, assim, o orientador, ele conhece as normas e ele vai instruir o aluno a seguir essas normas da forma mais correta possível, tá? Para quê? Para evitar retrabalho, porque quando a gente não segue as normas da instituição, seja a instituição que segue a BNT ou tem algumas normas mais próprias, a gente vai ter o retrabalho de fazer a formatação novamente depois que a banca devolveu o trabalho para a gente corrigir. Então, isso é perder tempo. Então, quanto mais próximo das normas o trabalho estiver, melhor. E a função do orientador é instruir o aluno a escrever dentro dessas normas. Bom, a função 4 do orientador: informar prazos e burocracias. Às vezes, pessoal, o estudante, nós alunos, né, a gente às vezes não se liga muito em relação às normas, às burocracias da instituição, os prazos, ou às vezes realmente os prazos e burocracias, elas não estão claras. Isso acontece, é muito comum, né? Causar algum tipo de dúvida. O orientador, como ele já conhece a instituição há mais tempo, ele conhece essas burocracias e está por dentro dos prazos, e é importante que ele oriente o aluno nesse sentido também, né? Algum documento que precisa ser entregue, né?
orientar o aluno nas fases, por exemplo, mestrado, por exemplo, tem qualificação do mestrado antes da defesa. E aí, para algumas universidades, por exemplo, como foi o meu caso, eu precisava apresentar já resultados preliminares para a banca durante a qualificação. E eu tinha um prazo para isso. Se eu não qualificasse até dado prazo, eu não conseguia defender. Então, o orientador, ele também pode instruir o aluno em relação a isso, né? Documentação, né? Às vezes são exigidos documentos, por exemplo, muito comum pedir nas universidades, para qualificação, por exemplo, ou para defesa da tese, um comprovante de submissão do artigo para uma revista científica, por exemplo. É um documento, né? É uma burocracia. Se você não fizer isso, você não consegue defender. Então, o orientador pode dar passar, né, essas informações para o aluno, para ter certeza que o aluno está ali cumprindo está com toda a documentação correta e tudo dentro do prazo. A nossa obrigação enquanto estudante é planejamento, né, pessoal? Uma vez que a gente sabe prazo, sabe o que precisa entregar, não deixe para a última hora. Vamos planejar para fazer tudo com muita calma, certo? Bom, função 5 do orientador, e parece óbvia, mas tem orientadores e orientadores, corrigir e revisar o trabalho do orientado. Gente, parece óbvio, mas não é, tá? O orientador, ele precisa corrigir, revisar o trabalho do aluno, tá? Quando a gente está escrevendo um trabalho de conclusão de curso, nós estamos aprendendo, estamos num treinamento. E o orientador, o que a gente espera? O orientador já passou por aquela fase. Ele tem muito mais bagagem, tem muito mais experiência. Espera-se que escreva melhor, né? E toda essa experiência que o orientador tem, ele pode transmitir para o aluno. Pode não, ele deve transmitir isso para o aluno que ele orienta, né? Inclusive no documento escrito, né? No documento escrito, dando dicas de apresentação do TCC também, né? De defesa, quais são as perguntas mais comuns, né? E quando o orientador está à parte, assim, ele está completamente ciente do trabalho do aluno, é muito mais fácil, né? Então, assim, é uma coisa que eu levo para mim, né? Eu ainda, diretamente, assim, eu não tive ainda a oportunidade de orientar um aluno, mas é o que eu faria. Se eu tiver um orientado ali, com o documento pronto, prestes a defender, a primeira coisa que eu vou querer fazer é ler o trabalho inteiro, né? Corrigir, né? E mostrar ali, talvez, pontos para melhoria, pontos fortes do trabalho, né? Poxa, isso aqui tá bacana, mas isso aqui pode melhorar, né? Para que o aluno, ele realmente se desenvolva e chegue com o trabalho mais próximo, eu não sei se essa é a palavra ideal, mas mais próximo da perfeição, digamos assim, tá? Claro que um texto, gente, ele pode sempre ser melhor, né? Ele pode ser melhorado. Toda vez que a gente lê, a gente vai querer mudar alguma coisa. Isso é normal, isso é evolução, e que bom que é assim, né? Mas a revisão do orientador, ela é fundamental. Fundamental, inclusive, para dar segurança ao aluno que vai defender. Bom, meu orientador está ciente, vou mais tranquilo para minha defesa, tá? Então, é uma função extremamente importante do orientador. E, por fim, a sexta função, mas não menos importante, é corrigir as normas da BNT, pessoal. Porque, infelizmente, tem um pessoal, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas algumas pessoas da banca pegam muito pesado nessa questão da formatação do trabalho. Inclusive, já assisti bancas, e já participei também de bancas, né, que tipo,
alguns membros da banca só discutem formatação e erro de português. Então é muito importante que o orientador, mais uma vez, revise, corrija o trabalho do aluno e se atente também às normas da BNT. E claro, né, gente, enquanto alunos, nós, uma vez que o orientador já, lá na função 1, já falou para você que a universidade segue as normas da BNT, ou tem, né, um material onde constam as normas da instituição, para você, aluno ou aluna, o que você vai fazer? Correr atrás, né? Então você vai moldar, formatar o seu trabalho conforme as normas. Essa é a nossa função enquanto aluno, né? Agora, uma coisa é passar batido alguns detalhes da formatação, o que é perfeitamente normal. Outra coisa muito diferente é a gente se desleixar total com as normas e mandar o trabalho para o orientador todo desorganizado. Então, assim, vamos ter bom senso. Mandou o trabalho para o orientador, mande o mais organizado possível. Porque a função dele é corrigir, sim, é revisar, mas ele não tem a obrigação de corrigir, assim, coisas grotescas, né? Poxa, se você tá vendo nas normas que a fonte é, sei lá, Arial, e você fez o trabalho todo como Times New Roman, poxa, no mínimo vocês não prestaram atenção, né? Isso é descuido, isso é desleixo, tá? Então, assim, calma lá, né, pessoal? Eu estou apresentando aqui as funções do orientador, mas enquanto estudantes nós também temos as nossas funções, as nossas obrigações, tá? Mas corrigir as normas faz parte da orientação. E por fim, pessoal, eu quero encerrar o vídeo dizendo que o orientador, ele é a pessoa, ele é como se fosse um guia mesmo, né, do trabalho acadêmico do aluno. E ele apresenta uma visão mais prática do que pode dar muito certo ou do que pode não dar tão certo assim, né? E te propor e te mostrar possíveis soluções caso aconteça um problema, porque ele já passou por isso, né? Então, é isso, né? Essas são as principais funções do orientador. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado, né? Eu tô muito curiosa para saber, eu quero muito ler os comentários sobre como está sendo a orientação de vocês. E para finalizar esse vídeo, eu encerro dizendo que o Monographs, ele é um orientador. Só que ele não é aquele orientador que conversa com você, né? Mas ele é um orientador que praticamente pega na mãozinha de cada um, ensinando o que colocar parágrafo a parágrafo, certo? O orientador da vida real, pessoa humana, não vai fazer isso por vocês, tá? Porque a missão dele é instruí-los, mas nunca fazer o trabalho. Da mesma forma, o Monographs, né? Então, quem usa o Monographs e espera milagre, não vai ter, tá? Porque o Monographs te possibilita fazer o TCC de forma muito mais simples, muito mais rápida, porém exige horas bumbum na cadeira trabalhando também. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem aí com um amigo que tá aí fazendo o TCC. E comentem, coloquem nos comentários como está sendo a orientação de vocês, como é o orientador de vocês. O orientador de vocês cumpre todas essas funções que eu falei ou não? Deixem nos comentários e qualquer dúvida, estou à disposição para respondê-los, certo? Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau!